A paz do Senhor, meus amados irmãos, um bom dia. Estamos na Assembleia de Deus, na rua Dom João IV, Ministério Bem Viver, em Padre Miguel, Rio de Janeiro. Mais uma vez estou aqui, Pastor Santos Santana, para deixar uma palavra de reflexão para os nossos corações em dias trabalhosos que o nosso país tem vivido. Queremos deixar uma mensagem de esperança nessa manhã para você. Será uma transmissão rápida, apenas uma reflexão da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Estaremos lendo apenas 3 versículos, versículos 1, 2 e 3. Estaremos meditando rapidamente nele. Deus em Cristo, fale aos nossos corações, que você possa compartilhar, convidar amigos. Nesse momento é importante a evangelização, a palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra que conduz o homem à vida eterna. Esse é o desejo do Senhor, que nós possamos anunciar as boas novas. Estamos aqui cumprindo o nosso papel, independente se nós não podemos aglomerar pessoas, mas como costumo dizer e tenho dito nesses dias, o corpo de Cristo, ele pode estar distante no corpo, mas ele está unido em espírito. Essa é a igreja invisível, essa é a igreja chamada universal, o corpo místico de Cristo, a igreja que vai morar no céu. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, fala o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Nós estamos aqui diante de uma das mais belas mensagens vividas em um ato realizado pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que no decorrer do seu ministério terreno, que foi de aproximadamente 3 anos, exerceu 3 ministérios, e o principal ministério exercido por Jesus foi o de anunciar o reino de Deus, de pregar a palavra de Deus, a mesma ordem que ele deixou para nós: ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, os que não creem serão condenados. Ele fala dos sinais que seguiriam os cristãos: sinais de cura, sinais de libertações de espíritos malignos. Mas nós vemos que na ordem sequencial, Jesus Cristo, ele prioriza sempre o evangelismo, é o anúncio da palavra de Deus. É mais importante que curar e libertar qualquer pessoa, ainda que isso faça parte dos sinais realizados, dos feitos realizados por Cristo. É a palavra que é mais importante, é a palavra que liberta, é a palavra que conduz o homem à vida eterna, é a palavra que serve de alimento espiritual para o ser humano. E Jesus Cristo, nessa passagem bíblica, o texto nos diz que ele está descendo do monte, seguido de uma grande multidão, e de repente algo de maravilhoso acontece. Mesmo Jesus estando cercado por muitas pessoas, aparece no cenário alguém que é desprezado pela sociedade israelita, mesmo porque isso era a determinação da lei. O leproso, a mulher com fluxo constante de sangue, era uma enfermidade a qual era considerado abominável. Chegava ao ponto de considerar essas pessoas como pessoas imundas. Eram pessoas que eram isoladas
das demais pessoas, ela não era contada em meio à sociedade. É como se ela não fosse contada como um cidadão. Ela vivia fora do arraial, alheia a tudo e a todos, até que fosse curado ou morresse naquela situação. Então, esse homem, ele tinha enfermidade de lepra, e o livro de Levítico, capítulo 14 e 15, fala a respeito da gravidade e das consequências dessa enfermidade. Só que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar o perdido. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para sarar as enfermidades do corpo e principalmente da alma, como está escrito em Isaías, no capítulo de número 53, versículo 5, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Apesar de algumas pessoas interpretarem essa cura no corpo, é certo que Jesus Cristo continua curando, mas esse texto está se tratando da alma, da salvação do homem, da libertação, da justificação da humanidade através do sangue que seria derramado na cruz do Calvário. A gente vê isso no contexto do capítulo inteiro de Isaías 53. Então, o desejo principal de Jesus é curar a alma, ou seja, libertar o homem do pecado e aproximá-lo de Deus. Então, nós estamos diante de um cenário onde aparece uma pessoa sofredora, uma pessoa distante, como já disse, de todos e de todos, isolados, considerado como uma pessoa imunda, porque a lepra é um sinal do pecado, principalmente no Antigo Testamento. As pessoas que eram assoladas por essa enfermidade geralmente estavam ligadas a algum pecado. A Bíblia oculta o que levou esse homem a contrair essa enfermidade, mas mostra claramente que ele está sofrendo, ele está isolado. De alguma forma ele sabe que Jesus Cristo está nas proximidades, e aquilo não está acontecendo por acaso. É porque Jesus Cristo, ele vai ao encontro daquele que sofre, porque ele é o socorro bem presente na hora da angústia, como está escrito no Salmos 46. Ele é o refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos nos evangelhos Jesus Cristo se aproximando de pessoas não por acaso. Ele se aproximando de Jairo, atravessando o mar de um lado para o outro, não era por acaso, era porque ele sabia que do outro lado ele encontraria Jairo e socorreria, no sentido de ressuscitar a sua filha. Ele sabia que do outro lado estava a mulher com fluxo de sangue, na mesma situação que esse leproso, isolado de todos e de todos, das pessoas que mais eles amavam. Eles não podiam estar perto. E Jesus Cristo se aproxima, Jesus Cristo faz a parte dele, e ao mesmo tempo essas pessoas que precisam de ajuda também fazem a sua parte, que é dando o passo de encontro ao Senhor Jesus. Não é por acaso que você está do outro lado desse vídeo, escutando essa mensagem. É porque Jesus Cristo está se aproximando de você através dessa palavra. Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Ele continua sendo o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus Cristo estava naquele monte, porque pela sua onisciência Ele sabia que não só aquela multidão que o seguia, mas tinha outras pessoas que precisavam da sua ajuda. E esse alguém era esse leproso. É muito importante nós observarmos as riquezas do Evangelho, pois os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a mesma história. Mas eu acho interessante os detalhes das palavras de Mateus, por exemplo, que diz que
esse leproso, ele foi até Jesus. Ou seja, para o milagre acontecer, não foi só o Senhor Jesus Cristo que fez a parte dele, mas o homem também fez a parte, o leproso também fez a parte dele, que foi ir ao encontro de Jesus. Mas o interessante é que Mateus, ele narra que esse leproso, ele se lançou aos pés de Jesus e adorou. O Evangelho de Marcos só cita que ele se colocou de joelhos, mas ele não escreve essa palavra tão importante, adoração, porque o texto de João, no capítulo de número 4, narra a história também da mulher samaritana, onde Jesus Cristo esclarece que a hora chegou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. São essas pessoas que o Pai procura. Esse homem leproso, esse homem que não era considerado pela sociedade, era alguém considerado precioso para Jesus. E nós observamos que ele se lança aos pés de Jesus e adora, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Quando esse homem cita essas palavras, isso é muito importante, porque é muito fácil alguém adorar a Deus depois de ter recebido algum benefício dele, alguma bênção dele, agradecer, adorar, bendizer, depois de ter sido ouvido, depois de ter sido respondido por Deus. Esse homem é o contrário. Ele reconhece a Jesus como alguém que é maior do que ele, se referindo como Senhor. O texto é claro quando diz que ele adora a Jesus. Para o israelita, adorar algo é aquilo que ele considera como Deus, que ele considera como maior do que ele. Esse leproso, ele entende que ele está diante do próprio Filho de Deus, ou seja, diante do próprio Deus. Quando ele diz isso, ele não pede a Jesus algo. Ele relata tão somente aquilo que ele crê, aquilo que ele acredita. Ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ou seja, o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. O que é que ele está dizendo? Independente se o Senhor responder, se o Senhor fizer, ou se o Senhor não quiser, Tu és Senhor, Tu és maior do que eu. Mas uma coisa eu sei, é isso que ele está dizendo, que o Senhor pode me curar. Isso eu tenho a certeza. Então é muito difícil o ser humano lidar com isso, porque nós não entendemos quando pedimos e Deus não responde na hora que nós queremos, e às vezes temos dificuldade de adorar. Nós não vemos esse homem recebendo a cura e depois se prostrando e adorando. Nós vemos ao contrário, nós vemos ele adorando ao Senhor antes de ser curado, reconhecendo as grandezas de Deus antes de receber o milagre. Isso é interessante porque esse gesto, ele move o coração de Deus. Ele gera a compaixão e a misericórdia, que são atributos de Deus. Isso faz com que Deus manifeste o seu poder. Jesus Cristo se sente tocado por aquelas palavras. O homem que tinha de tudo para reclamar da vida, o homem que tinha de tudo para murmurar, ele adora. Ele reconhece a Jesus como Senhor. E falando dessa seguinte forma: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus Cristo, ele não responde
em primeira mão. Jesus Cristo, ele realiza um gesto, uma ação. É isso que os evangelhos sinóticos relatam, de conformidade, em concordância. Os três evangelhos diz a mesma coisa. Diz que Jesus age através de um gesto. Jesus Cristo, ele não fala a princípio. Jesus Cristo age através de um toque. Está escrito que Jesus Cristo, ele toca naquele homem. A primeira ação, depois de Jesus Cristo ter ouvido e visto aquele gesto de adoração, Jesus Cristo, ele toca naquele homem. O que a lei determinava que não fosse feito, pois a lei Levítico diz que todos que tocassem ao leproso, e o leproso sendo imundo, se tornaria impuro. Mas nós não estamos diante aqui de um homem comum, nós estamos falando de Jesus, que diz que se o nosso pecado ele for mais do que escarlata, mais vermelho do que escarlata, ele se tornará mais alvo do que a neve. Nós estamos diante da pureza, daquilo que em nada pecou, daquilo que tudo que ele toca se torna limpo, e tudo que toca nele se torna limpo, tudo que se une a ele se torna mais limpo, como está escrito em João capítulo 15, que aquele que permanece na palavra dele, ou seja, nele, ele limpa para que dê mais fruto. Não há essa ação de alguém tocar em Jesus ou Jesus Cristo tocar em alguém e Jesus Cristo se tornar impuro. Só há a possibilidade de se tornar purificado e limpo tudo que Jesus Cristo toca e tudo que toca em Jesus. Então Jesus Cristo toca naquele homem, mas isso não é algo normal. Isso está sendo feito de uma forma proposital, porque a Bíblia também se oculta em dizer, como em outras partes das Escrituras, que fala do sofrimento de alguém, quanto tempo a pessoa levou para receber o milagre. A Bíblia se oculta em dizer quanto tempo esse leproso estava isolado, fora do convívio da sociedade, dos seus amigos, dos seus entes queridos. Aquele homem não podia tocar em ninguém, não podia ser tocado, não podia ser beijado, ele não podia ser abraçado, ele não podia ser acalentado por qualquer pessoa. Esse homem, ele poderia ter o desejo de abraçar o seu filho se ele tivesse, esse é um exemplo, e ele não podia, de abraçar o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, a sua neta, se ele já tivesse, ou neto, uma idade avançada. Vamos supor que esse homem, conjecturando, tivesse nessa situação já há anos. Nós sabemos que isso mexe com os sentimentos. O homem, no seu estado comum, ele não deseja estar isolado, a não ser que ele esteja em uma condição depressiva. Ela quer se isolar das pessoas. Ao contrário, o homem comum, e para isso Deus ele criou a humanidade para viver em comunhão. É por isso que é a necessidade da igreja viver em comunhão, porque Deus criou a humanidade para estar unida, para estar próximo uma das outras. E acontece até com os animais. A maior dificuldade é disso ser realizado pela humanidade, pelo ser racional. Mas essa é a vontade de Deus. E com certeza esse era o desejo desse homem: rever os seus familiares, abraçá-los, beijá-los, ouvir a sua voz. Mas antes de ouvir a voz, tenho a certeza que era desejo dele de abraçar, ou talvez não relatar, não citar nenhuma palavra nesse momento, depois de um momento de isolamento.
Uma ação falaria muito mais. Um gesto de amor através de um abraço. Esse homem precisava disso. Ele não precisava somente de palavras. Ele precisava de ação. Jesus Cristo sabia disso. Porque o isolamento certamente levava uma dor na alma. Fazia ele entender a distância das pessoas, que ele não era bem quisto pelos outros, que as pessoas queriam distância dele por causa daquela lepra. Não era culpa dele, ele estava enfermo. Mas essa situação levava as pessoas a distanciarem-se dele. E a sua alma está abatida. Mas há esperança para aqueles que adoram ao Senhor. Há esperança para a alma abatida. Há esperança para aquele que tem a certeza que Deus vive. Como esse leproso, ele creu que estava diante do próprio Deus ali, na pessoa de Jesus. Está escrito nos Salmos, número 42 e 43, porque está abatido minha alma, e porque se angustia dentro de mim, espere em Deus, porque ainda eu louvarei. A esperança nasceu, se já estava morta, no coração daquele homem, quando ele vai ao encontro de Jesus. Ele entende que há possibilidade dele ser curado, mas ainda que ele não seja curado, como ele falou, se tu quiseres, ele está diante do próprio Deus. E Jesus Cristo toca nele antes de falar qualquer coisa. Porque o que mais aquele homem precisava naquele momento era que alguém se aproximasse dele. Era que as pessoas entendessem que ele tinha desejo de viver, e o que distanciava ele das pessoas era aquela enfermidade. Jesus Cristo sabia que aquele homem estava há muito tempo sem ter recebido um gesto de amor, de carinho. Jesus Cristo, ele toca naquele homem para curar a sua alma, para curar as suas emoções, como eu citei Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos sarados, para libertar a alma dele que está aprisionada através da angústia, através da dor. E depois de tocar, Jesus disse: eu quero ser limpo, ou seja, seja limpo. E no mesmo instante, aquele homem, ele é curado da sua lepra. Mas antes, Jesus Cristo toca na sua alma, através de um gesto de amor, através desse gesto de impor, colocar as suas mãos santas sobre aquele homem. Está escrito que Jesus Cristo, ele toca naquele homem. Só que o texto diz que esse homem está lançado aos pés de Jesus. Marcos diz que ele está de joelhos. Esses são os detalhes que nós observamos na palavra de Deus. Provavelmente as mãos do Senhor se direcionam à cabeça daquele homem. Se não está com as suas mãos postas sobre a cabeça daquele homem, provavelmente está sob um dos seus ombros, porque está escrito que Jesus Cristo tocou. Como quem diz assim através de um gesto, quando ele coloca a mão: você veio em busca de socorro, socorro está aqui, socorro está presente. Vamos considerar que as mãos, ou a mão de Jesus está sobre o seu ombro. Você não está mais sozinho. Eu estou aqui para te ajudar. Talvez você procurou ajuda, isso é conjecturando,
em outros antes de estar aqui nessa situação de isolamento. Você não encontrou. Você foi em busca de alguém e não abrir as portas com medo de ser contaminado, com medo da lepra chegar à sua casa. As pessoas te desprezaram, as pessoas te abandonaram, mas eu estou aqui. Meu amado irmão, talvez você viva esse mesmo dilema hoje. Não estou falando de lepra, mas estou falando do isolamento, da condenação das pessoas. As pessoas não contam mais com você como alguém que faz parte da família, porque você cometeu algum delito, algum erro que levou essas pessoas a se entristecerem. Você tomou alguma atitude que fez com que essas pessoas se afastassem de você. Talvez porque você é vítima de um vício, bebida, droga, qualquer outra coisa. E chega ao ponto de você se considerar uma pessoa mais indigna, ou talvez seja o contrário. Ninguém te abandonou, ninguém te condenou, simplesmente você se afastou por não se achar merecedora de estar no convívio dessas pessoas que sempre te ajudaram, e você pensa assim: eu frustrei todas essas pessoas, eu decepcionei todas essas pessoas, não sou digno de estar no meio dela, como aquele filho pródigo que falou a mesma coisa quando saiu da casa do pai. Não, você é precioso, você é tão precioso que você está ouvindo essa mensagem, porque quem fala não sou eu nesse momento, quem fala é Deus, na pessoa do Espírito Santo através de mim, dizendo que você é precioso. Jesus Cristo se aproxima de você como ele se aproximou daquele leproso. Ele estava perto do leproso e desejava que o leproso se aproximasse mais dele, e o leproso fez a sua parte, que foi ir ao encontro de Jesus. O texto de Mateus é relatado da seguinte forma: e veio. Isso significa que Mateus estava ali nesse momento dizendo que ele foi ao encontro deles. É o momento de você fazer a sua parte. É certo que se Jesus se aproxima de você e você se aproxima dele, é certo que isso vai nos levar, ou vai te levar, a uma purificação, a uma limpeza. Porque Jesus Cristo, quando ele se aproxima de alguém, é no intuito de mudar a sua sorte, como ele mudou a sorte de Levi, de Pedro, de Tiago, de João, de Zaqueu, de tantas outras pessoas que não eram consideradas, de pessoas que eram condenadas pela sociedade, como era o caso de Maria Madalena. Outras pessoas, como era o caso de Paulo, que matava os cristãos, e Jesus Cristo falou que ele era um vaso precioso. Não é por causa de um deslize seu, hoje, você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, que ele deixou de te amar. Ao contrário disso, entenda, ouça a voz de Deus para o seu coração. Ele fala com você nessa manhã, porque ele te ama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mostrar que ele continua realizando milagres. E as mesmas pessoas que te viram na condição de caído, elas podem te ver de pé. Elas podem acreditar que o Senhor continua transformando vidas, transformando você em uma nova pessoa. Que você receba essa palavra no teu coração, que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo,
Faça com que ele chegue a outras pessoas, porque certamente o que não falta hoje em dia são pessoas que estão isoladas pela depressão, por algo que ela cometeu e se afastou do seu vínculo familiar, do seu rol de amizade. Essa pessoa se frustrou e sente que frustrou pessoas e por isso vive alheia da sociedade, e o Senhor quer transformá-la pelo poder da sua palavra e torná-la um canal de bênção para a glória do Senhor Jesus. Então nos ajude a evangelizar. Como eu disse, seria uma mensagem de reflexão, uma mensagem rápida, mas que eu entendo que tem poder para transformar entendimento. Se aproxime de Deus, reconheça-o como Senhor da sua vida e o adore, pois assim o Senhor realizará o milagre na sua vida. Assim nos permitindo o Senhor, a partir das 18 horas nós estaremos aqui no Templo da Assembleia de Deus, na Rua Dom João IV, no dia de hoje, transmitindo mais uma mensagem para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo te abençoe. Vamos fazer uma oração, estaremos encerrando esse vídeo. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós nos encontramos, louvamos o Teu santo nome pela vida dessa pessoa que assiste esse vídeo ao vivo, por aquelas que estarão reproduzindo. Fala os corações. É o Teu Espírito, Senhor, que tem o poder de convencer o homem e o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Faça através dessa mensagem com que pessoas sejam alcançadas pelo Teu milagre, principalmente o de salvação. Restaura, Senhor, a saúde emocional, a saúde física dessa pessoa. Fortaleça na Sua presença. Abençoa, Senhor, essa família representada. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Deus te abençoe e na paz do Senhor.